Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável, o seu podcast de investimento imobiliário. Estou aqui com meu irmão Francisco Caroso, top, barril dobrado. Tamo junto. E recebendo aqui no estúdio uma figura ilustre. Seja muito bem-vindo, Roberto Valverde. Ele é investidor, né, e ele é conselheiro, né, de algumas empresas, está trazendo para a gente aqui um panorama sobre os investimentos, sobre a carteira dele. Vamos falar hoje de fundos de investimentos e vamos falar fundo de investimento imobiliário, tá? E vamos falar também de um pouco da diversidade que tem na carteira aí do Roberto Valverde, como é que ele saiu de um, que foi entrou no outro, o que é que fez essa diligência. Um dia ele me chamou na casa dele lá e me deu uma aula. Vou te contar, me deu uma aula. Seja muito bem-vindo, viu, Beto? Valeu, obrigado. A casa é sua. A aula é uma responsabilidade enorme, né? Não sou professor de porra nenhuma, não. A gente vai dando aqui as experiências, né? Com muito erro e, enfim, alguns poucos acertos. É isso aí. Ele é modéstia, né? Esse aqui é o bom, meu irmão. Você vai aprender com quem tá fazendo. E se o cara não tiver uma ralada, não tiver umas costas raladas, no mínimo, pule fora. É verdade. É verdade. Oxi. Quem não tem a costa ralada não criou pelo. Né? Não aprendeu. A curva de aprendizado é uma parábola, né? Tem que ter muita cicatriz. Tem que ter cicatriz, né, Beto? Muitas. Cara que não tem cicatriz ou porque ele foi criado na portaria de um prédio ou que ele tá mentindo. É verdade. É verdade. Menino amarelo criado por vó não pode ter a trajetória de empreendedor. E você tem uma história muito bonita no empreendedorismo. Acompanho você já há bastante tempo. E conta um pouquinho rapidamente da trajetória até chegar na questão do fundo imobiliário aí. Como é que despertou o fundo imobiliário para Roberto Valverde? Rapaz, vamos lá. Minha trajetória de ter empreendido de muito tempo, ter ralado muito no setor super difícil que é gestão de estacionamento. Consegui vender a empresa para um fundo de investimento em 2016. Fundo esse que se tornou meu sócio até ano passado, quando a gente fez a fusão da companhia para uma multinacional francesa, e eu dei a saída total dessa empresa que, enfim, se chama Paribem, agora se chama Índigo, e eu atuo hoje como advisor da operação lá. E aí, com o evento de liquidez que eu tive em 2016, a primeira pergunta é: caramba, botei esse dinheiro no bolso, faço o que com isso? Gasto, invisto em quê, como, de qual maneira? Eu estava completamente zerado de conhecimento. E eu entendi que isso, inclusive, é uma realidade de muita gente. Sim. Né? Parece que não é óbvio, mas é isso que acontece na prática. Então, esses anos todos eu fui aí também ralando de novo, errando em decisões de onde investir, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, entendendo quais alocações tinham risco-retorno adequado ao meu perfil e diligenciando, trocando de assessor de investimento, conversando com o mercado, arregaçando a manga mesmo, como se fosse uma empresa, porque no final gerir o seu dinheiro também não deixa de ser uma ação de empreendedorismo. Né? E você pode diversificar tanto em economia real, como na renda variável, na renda fixa, ou investimento em tecnologia, em startups, enfim. Então, eu fiz um pouco de tudo desse ciclo que eu acabei de falar aqui. A decisão de ter entrado em fundo imobiliário foi por uma circunstância de vida atual que eu falei, chega de querer aumentar o PL, que é o patrimônio líquido, agora eu quero ter mesada. Se o mundo acabar, quanto que eu ganho de mesada para não fazer zorra nenhuma? Muito bem. Esse foi o mindset. Esse mindset surgiu quando, Betão? Só para poder... Surgiu 2 anos atrás, quando veio a pandemia. Porque a pandemia forçou ao empresário, ao executivo, a fazer uma nova lição de casa. De repente, seu caixa está zerado. Ou sua empresa parou de faturar. E você tem uma folha de pagamento, que foi o que aconteceu com a gente. E aí, você faz o quê? Se você não tem reserva de caixa, você quebra. Certo? Então, assim, além da diversificação, o que mais que eu posso ter como uma fonte de receita pingando na sua conta todo mês, independente do que vai acontecer, faça chuva ou faça sol. Obviamente que fundos imobiliários também têm seus riscos, porque se der tudo errado, ele para de te pagar dividendo, e a gente vai entrar nessa seara mais um pouquinho. Mas esse foi o pensamento. E paralelo a isso é a circunstância de vida. Eu me tornei pai de família, você assume um novo nível de responsabilidade que, entre aspas, te obriga a pensar de uma maneira diferente, em que você gera uma renda para uma família. E que você tem que pensar sempre no downside, se tudo der errado, exato, o que vai acontecer aqui, e eu não posso deixar faltar dinheiro dentro de casa para dar o que comer com a minha filha, né, e dar um conforto para a família. Então isso também somou a esse mindset. Eu até acho que fosse fazer uma analogia, que essa turma mais nova, o cara não vai botar dinheiro em fundo imobiliário porque ele está querendo crescer.
escalar, né? Tá querendo escalar, ele vai pegar o dinheiro dele, vai reinvestir para ganhar uma mesadinha. Ele talvez vai pegar o dinheiro dele todo e vai reinvestir 100% no próprio negócio. Sim. Que foi a trajetória que eu fiz também. E eu não estou dizendo que é certo e errado. Mas se eu soubesse disso lá atrás, com certeza eu teria um patrimônio bem maior do que eu tenho hoje. Porque isso é gestão de patrimônio que depois vira gestão de riqueza. A riqueza não é pela quantificação do dinheiro. É o mindset de você acumular patrimônio, de você aumentar, não dilapidar isso e proteger cenários adversos para você não ficar na chuva descalço e pelado. Muito bacana. Gostei. Foi bom. Primeira pedrada foi boa. Rapaz, eu vejo muito... bato um papo com algumas pessoas, né, aqui dentro, lá fora. E eu olho para minha vida, Betão, que assim, até agora eu também só fui de aumentar no sentido de vou escalar, vou investir na empresa. A gente brinca que a gente sai de um negócio, pelou tudo, 100%, até as cuecas vende e bota de novo. E agora, recente, está despertando essa ideia de falar, rapaz, vamos deixar algumas unidades no porto, vamos botar uma estratégia patrimonial, mas muito até mais imbuído em pensar na minha mãe, né, em uma estratégia mais por ela do que por mim. Né? Okay. A gente ainda vai... Mas isso tem me despertado justamente outro olhar, que é uma coisa que a gente não descobria, que fala, rapaz, uma vez que eu tenho um imóvel, eu comecei a entender que esse imóvel, além da receita que ele gera, ele é um lastro para poder eu fazer mais imóveis. Perfeito. Né? Então aí a gente já está estudando a operação de consórcio, para poder pegar aqui, lastreado nesses apartamentos, a gente faz aquela transação do consórcio, uma empresa comprando a outra, já levantei o capital, já dobrei aqueles imóveis e assim... Exato, você não se desfaz do tijolo, você faz uma operação financeira e alavanca para o crescimento do seu negócio e coloca esses ativos numa patrimonial. E numa patrimonial sua você tem duas vantagens, você resguarda seu CPF de bronca, porque todo empresário está correndo risco. Sim, passivo trabalhista, fiscal... ambiental, agora essa putaria de SG que é um saco, né? Tudo tem que ser tijolo verde, isso aquilo, não pode polícia, depois vem lá o Mark que quer te multar. Num país maluco que a gente vive, que agora a gente está no meio do marco legal discutindo todo o sistema tributário que vai penalizar novamente uma série de empresas que tinham alguns benefícios, inclusive de imposto de renda. Se isso for aprovado, vai mudar toda a sistemática, inclusive possivelmente de fundos imobiliários que tem a vantagem de ter um ganho de não pagar IR. Olha que loucura! Toda uma estratégia de investimento de muita gente pode simplesmente ir por água de baixo por conta de uma canetada dessa. Então, a gente tem que se resguardar dessa quizumba desse país Brasil. Então, uma dessas estratégias foi o que você falou. O objetivo no final você pensou em sua mãe, mas você está pensando em você quando você está fazendo a mesma estratégia. Você vai ser beneficiário e sua mãe foi o gatilho que lhe permitiu pensar a longo prazo. Exato. Aí é pensamento de longo prazo. Construir, cara, se a gente for estudar todo mundo que construiu riqueza, empresários brasileiros, independente do tamanho da fortuna que ele tem, independente do setor que ele atua, dificilmente, cara, os caras foram todos all-in desde lá de trás. Sim. Muito difícil. Talvez ele tenha ido all-in quando o negócio era muito pequeno. Mas essa turma que estrategicamente conseguiu formatar esse pensamento, que foi bem assessorado, teve pessoas ao lado dele que foi dizendo o que ele deveria fazer, ou ele aprendeu na prática. Cara, assim, é um caminho sem volta. De fato, você constrói patrimônio. E construir patrimônio é sinônimo de riqueza, porque é lastro. De novo, se tudo está errado, você tem tijolo. Tudo está errado, você tem renda de aluguel. Se tudo der errado, cara, sua empresa, sua personalidade jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. O dinheiro voltar todo 100% investido num negócio, na minha visão, é uma estratégia muito arriscada, porque empreender já é muito arriscado. Incorporar já tem uma série de riscos. Né? Você vai no banco, você financia para fazer uma obra. Você tomou uma dívida. Você deu aval na física, geralmente, quando você não tem patrimônio para dar. Então você já está correndo esse risco. Por que correr o risco do risco? Né? E aí vem aquela historinha do pensamento, por que ter fundo imobiliário também como parte de uma estratégia de diversificação, a depender do seu momento de vida e da sua necessidade de caixa mensal. Interessante. Fundo imobiliário. É assim, como é que... Você me contou um pouco onde surgiu, como surgiu a vontade do fundo imobiliário. Eu acho bem interessante. Diversificar a carteira é bacana. Além da escalada, eu começo a entender aqui que acredito que tem a ver, né, como na sua vida,
essa questão de você estar no momento disso, e você até falou que se tivesse descoberto um pouco mais cedo também faria da mesma forma, começaria lá atrás. E eu quero contar o seguinte, como você, quando despertou, quando virou a chave para Roberto falar, cara, eu preciso dessa renda aqui para poder manter minha família, eu quero também escalar desse jeito, o que você diligenciou para uma pessoa que não entende? Rapaz, eu não entendia nada de fundo imobiliário, mas eu entendo que eu vou ter minha mesada, e eu, como Roberto, assim, eu queria também, né, ir diligenciar sobre isso. Pergunta excelente. E eu gastei um bom tempo para poder chegar no resumo e o atalho que eu vou dar, que o atalho que foi para mim não significa que vai ser para o outro. Tá. Né? Eu adoro pegar atalho, né? Percorrer 20 anos de estrada de novo não dá. Então eu prefiro gastar meses. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi, eu fui no YouTube e procurei os especialistas do assunto que explicavam o conceito de fundo imobiliário. Então eu fui ouvir, malhava no podcast ouvindo, o fundo de tijolo é isso, fundo de papel é aquilo, fundo de agro é isso, entendi. Segunda coisa que eu fiz, como eu tenho amigos no mercado financeiro e são gestores de fundo, eu liguei para todos eles. Literalmente para todos. Falei, velho, o cara é chato. Viu? Cara, me dá uma aula do zero aqui, tô precisando botar dinheiro em fundo imobiliário. Pô, eu pago o seu almoço. Mas, por favor, mas eu paguei o almoço, viu, galera? Pelo amor de Deus, seja educado. Já me chamam para almoçar várias vezes, não paga nem meu café, me enxupinha de pergunta e dá um tapinha nas minhas costas. É foda. Valeu, obrigado. Aqui é meio assim, mas beleza, cultura. Por isso que essa porra não vai para frente, mas beleza. Fiz essa agenda paralela de ouvir da perspectiva de quem gere um fundo. E obviamente que isso é uma agenda aqui de privilégio que nem todo mundo pode ter. E também não tem problema se você não consiga. Eu só estou contando o que foi que eu fiz. E aí eles me explicaram sobre a perspectiva deles, a gestão do fundo, como é que funciona uma gestora, quais são os custos embutidos, como a gestora ganha dinheiro. Eu sempre tento aprender como que uma gestora que administra o dinheiro de alguém está ganhando dinheiro. Que eu faço o raciocínio da engenharia reversa. Claro. Se eu aprendi como ele ganha dinheiro, eu entendi o que sobra para mim. Eu já estou mitigando a primeira lição do risco. Ok. Aí eu fui entender as classificações dos fundos, como é que é feita a remuneração, o que é perfil de fundo mais arriscado, que eles chamam de high yield, e perfil de fundo que é menos arriscado, as diferenças entre todas elas, e li muito material e comecei a ler lâmina de mercado de fundo, porque o fundo imobiliário listado na bolsa, a informação é pública. Aí é um ponto interessante, quem não tem uma agenda como você teve, pode acessar isso aí para poder... Galera, rede social tem tudo. /2. Se você entrar lá no site, botar assim, site de FIIs, vai aparecer 2 sites lá que você baixa a lâmina dos fundos e você estuda a lâmina do fundo. O que é a lâmina do fundo? Ele explica o que é o fundo, quais são os ativos do portfólio, quais são os resultados obtidos, qual é a perspectiva, qual é a diversificação dos investimentos, quem são as gestoras, quem são as pessoas. Aí você depois consegue achar essas gestoras dos podcasts explicando a tese do fundo. Então, cada fundo imobiliário tem a sua tese. E aí você consegue hoje ter a oportunidade de escutar. O cara que é responsável, é como se você tivesse um almoço, ele está ali explicando a tese dele. No fundo imobiliário, o que é tese? A tese vou dar um exemplo específico. Para você montar um fundo imobiliário e você arrumar dinheiro de investidores, é igual você montar um empreendimento imobiliário. Tá. Você não precisa arrumar cotista para arrumar grana para começar o negócio? Para depois vender apartamento? Você não precisa fazer um roadshow e montar um material para explicar a tese? Mesma coisa é fundo imobiliário. Então aqui, imagina que eu estou montando uma gestora de fundo imobiliário que a tese é, nós vamos pegar o dinheiro e investir em lajes corporativas de prédios comerciais no Nordeste. Imagina que essa é a minha tese. Então a minha tese eu vou comprar laje corporativa com valor descontado, que vai pagar um valor de aluguel por metro quadrado de tanto, abatendo-se todos os resultados e colocando o risco da vacância, vai pagar um resultado de tanto e vou distribuir tanto para os cotistas. Isso é uma tese. Então, a lâmina tem dizendo uma tese, ou seja, ele explica o fundamento da razão de ser daquele fundo. Muito bom. Isso aí mesmo. Explicou tudo aí agora. E aí tem todas as premissas técnicas. E não tem problema se você não entender 80% do que está escrito, porque o que interessa são os 20%. 80% é muita coisa técnica, normativa, que você pode até ser mais caxias e querer aprender no detalhe. Não tem problema, ou pelo menos não é aprender, é entender o que você está lendo. Aí tem uma outra diferença. Ok. Então eu fiz essa diligência de olhar lâminas de vários fundos diferentes, mesmo que não me atraísse, mas para eu aprender. O que é tese de fundo de tijolo? O que é tese de fundo que investe em galpão logístico?
O que é tese de agro que compra e vende terra? O que é tese de agro que financia a aquisição de equipamento para poder melhorar a produtividade do produtor lá na ponta e melhorar a performance? O que é tese de fundo, o cara que compra papel de outros fundos? E aí eu fui entendendo a lógica conceitual de cada uma delas. Tendo feito todo esse exercício sem botar nenhum dinheiro meu, aí eu fui entender da turma que faz a gestão por conta própria. O que significa isso? Eu, Roberto, chegar lá, escolher os fundos baseado na minha capacidade analítica de decisão, entrar num trader da vida, via XP, via Clear, via BTG, qualquer um desses, e começar a montar minha posição e ficar gerenciando essa carteira mês a mês. Tem muita gente que faz assim. Inclusive, se você entrar no YouTube, você é até estimulado por vários desses gestores a fazer isso. Eu me coloquei numa caixinha que eu não tinha barra tempo, barra saco, nem competência para fazer a gestão de maneira efetiva do valor que eu estava disposto a alocar. Aí eu fui fazer uma diligência final. Cara, eu quero achar agora assessores financeiros que são especializados na gestão de fundo imobiliário. Legal. Que isso é o creme de la creme. E no mercado tem esses caras. Então você pode pegar um escritório de agente autônomo de qualquer raça dessa aí. E se entre os sócios tiver um especialista que toca só fundo imobiliário com histórico bacana, é esse o cara que você quer para gerir o fundo para você. Porque ele está dedicado o tempo dele 100% para gerir carteira dos outros só de fundo imobiliário. E foi essa decisão que eu tomei. Então eu achei o cara, peguei a ficha, peguei o currículo, liguei para pessoas que já são clientes dele, olha isso. Aí falei, agora eu estou confortável que esse cara pode começar a fazer a gestão do meu dinheiro. Aí eu comecei mandando uma remessa e aí comecei a ver a linha de trabalho dele, em que todo mês, eu falei até antes do call aqui, ele me dá um reporte, não só do resultado da minha carteira, mas me explicar para onde o mercado está indo na perspectiva dele, qual é a posição que faz sentido manter ou se desfazer e por qual motivo, uma vez que a gente tem uma meta de resultado anual. Então isso é uma outra dica importante. Quando você vai montar uma posição num fundo, para qualquer um, e fundo imobiliário, você precisa ter uma premissa de qual é o resultado anual que você quer obter dentro de uma perspectiva factível. E obviamente que existe uma troca com o assessor, ele diz, olha, o mercado geralmente no ano paga esse tipo de resultado. Então o melhor cenário é esse, o pior cenário é esse. E tem um cenário do meio. E aí, obviamente, que ele vai se esforçar para te entregar o cenário do meio, para não frustrar a sua expectativa. E todo o resto que vier é um upside, você fica alegre e paga o chopp dele, certo? Sim, com certeza. É porque ele também está ganhando para isso e está tudo certo. Como é que é remunerado isso, Beto? Vamos lá. Todo assessor de investimento, ele tem uma remuneração precificada pelo mercado. É o mercado que paga. Então, olha como é que é o mercado. Se você for sozinho e comprar uma posição num fundo imobiliário, você já está pagando o FII de uma gestora. Se você comprar via direto ou comprar via um escritório de assessor autônomo. O custo é o mesmo. No final, a única coisa que vai variar de custo adicional, se você for ter, é se você quiser que a mesa opere para você. Ou seja, se os funcionários da assessoria de investimento comprem e vendam, aí ele cobra uma chamada taxa de corretagem que eu não pago. Eu faço a compra baseado na ordem que ele me manda, eu vou lá no meu broker, no sistema e faço a compra. Então eu não pago corretagem da mesa. Então você vai dizer, Roberto, como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro porque, pela normativa da CVM, como ele é o assessor que representa o fundo, ele tem lá a comissão sobre todas as transações e tipos de transações. Então, assim, mesmo você comprando direto ou ir sem ele, o seu custo é igual. Então, assim, não faz sentido não ter. Com certeza. Você só vai ter custo adicional se você for preguiçoso ou não tiver tempo para que ele faça as operações para você de mesa. Ou seja, fulano, compra aí agora 500 mil desse fundo. Aí a mesa vai comprar para você e aí você vai pagar um valor que pode ser 0,2% do trade. É uma negociação que tem mínimo e máximo, é para isso. Mas é assim que funciona a remuneração. Atenção, existem operações de fundos imobiliários em que um assessor ganha mais do que outras. Aí você precisa mitigar um conflito de interesse. Vou dar um exemplo aqui. Quando um fundo imobiliário faz uma subscrição, ou seja, lembra aquela tese que eu contei aqui? Eu tenho um fundo imobiliário para comprar laje corporativa. A gente vai fazer uma emissão de cotas para arrecadar 100 milhões de reais.
Então, esse produto de fazer uma subscrição é um produto que eu preciso trazer gente. Então, para incentivar o assessor, ele ganha uma taxa de rebate maior. Então, ele ganha muito mais numa subscrição do que, por exemplo, numa simples compra e venda de um ativo para outro. Então, você tem que saber disso, porque se o assessor, às vezes, tentar te empurrar a subscrição demais, pode parecer que ele está pensando muito na taxa de rebate e não necessariamente no resultado que você vai obter. Então, também tive que diligenciar isso para saber, o assessor, abra para mim as suas taxas, operação por operação, que eu quero saber quanto você ganha. Mas isso, essa prática... E ele faz isso? Faz, né? Cara, se não fizer, eu não faço. Porque eu sei que tem assessor que abre. O negócio tem que ser transparente. Eu concordo. Eu tenho que saber quanto o cara está ganhando. Ele não sabe quanto eu ganho, por que eu não vou saber quanto é que ele ganha? Eu concordo. Essa relação tem que ser transparente. O mercado era muito fechado. Hoje ele é menos fechado, porque algumas informações você consegue extrair e outras não. Aí, custo do custo, que no final, cara, não adianta você saber aquilo porque ela vai existir anyway. É bom saber para você saber quanto é que o cara ganha do outro lado e está tudo bem. Mas, enfim, a diligência completa daquilo até onde eu consegui ir é essa. E tem um detalhe adicional também que eu esqueci de falar. O mercado se fala. Então, se você tiver um bom assessor que é do fundo imobiliário, cara, ele fala com as gestoras. Então ele sabe da tese no detalhe, ele almoça com o cara, ele sabe que o fundo vai fazer uma subscrição ainda daqui a 6 meses, daqui a 90 dias, ele sabe a geração de caixa de cada negócio, ele sabe se o fundo está dando problema, coisas que não necessariamente estão explícitas numa lâmina. Sabe essa conversa de mercado que a gente fala de diligencia mercado imobiliário? Pô, aquela incorporadora se ferrou, lançou um empreendimento lá em Piatã e tomou pau. Pô, isso não está público, mas no almoço de mercado você tem essa informação, sabe, cara, essa região que está perigosa. Isso é que o investidor, antes de entrar em ativo imobiliário, deveria fazer. Para poder saber o que está acontecendo no mercado antes de botar o dinheiro. É a mesma coisa que o assessor está fazendo por você, porque ele está gerenciando a carteira dos clientes dele para não botar tudo a perder. Porque se o resultado cai, o cotista sênior ele sai, né? O investidor estruturado, cara, se o cara fizer merda com o dinheiro dele, ele vai sair, vai pular fora, ele vai ficar exposto. No seu ponto de você fez a diligência toda, né, e você decidiu em fazer a operação em um fundo ou em alguns fundos. Alguns fundos, nunca em um. Hoje eu tenho uma posição em 7 fundos. O que é que levou você a fazer a posição nesses 7 fundos e não escolher outros? Ok, a decisão do gestor, ele me mostrou, vamos lá, quem montou a carteira não fui eu, foi ele. Entendi. Ele me deu as opções, me explicou, e aí eu fui fazendo meu juízo de valor. Eu, entre aspas, em paralelo, também dei meus telefonemas para se sentir conforto. Teve um lá, por exemplo, que eu não topei. Eu falei, por que a gente não bota esse daqui? Ele acabou concordando com isso. E aí a carteira foi montada. E é assim que nós temos essa relação há algum tempo. Toda vez que ele vai me sugerir alguma posição diferente, ele me explica o motivo, como que está a performance desse fundo, qual a oportunidade que está na mesa, eu avalio e dou ok ou não. Volto a dizer que também existe uma agenda de confiança nessa relação. Claro que sim. Porque eu não tenho a capacidade técnica de diligenciar no detalhe tudo que ele me diz. Sim. E nem tempo, tá, gente? Então, assim, se não tiver confiança, não faça. A confiança, no meu caso, foi construída ao longo do tempo. Eu dei um dinheiro, depois eu fui aumentando minha posição. Eu fui vendo o retorno, fui vendo o feedback que eu recebo, os follow-ups que eu tenho. Então, assim, foi um privilégio ter um tipo de agenda dessa. Essa agenda é para qualquer um? Vou dizer que não, e eu explico por quê. Cara, se você botar 10 mil reais e botar 10 milhões de reais, você concorda que a atenção é diferente? Certamente. Com certeza. Então, assim, se você for com pouco dinheiro, um assessor sênior sócio, ele não vai te dar atenção. Isso não vai acontecer. Estude mais, então, né? Estude mais. E é o seguinte, você vai estar lá no meio da turma que ele está gerenciando a carteira, mas você não vai falar com o cara todo mês. E tudo bem. Mas, de repente, você vai falar com o carinha da mesa, que vai te explicar os fundamentos básicos e ali numa reunião trimestral. Mas tem que começar. Ir na cara e coragem zerado porque um cara no YouTube falou, isso eu não faria. Eu faria com alguém do meu lado pegando na minha mão, mesmo que ele não queira pegar. Aí você tem que ser um pouco chato e encher o saco do cara para o cara te dar atenção, mesmo que você tenha 10 mil reais, certo? Muito bem. Porque do 10 vai virar 20, vai virar 30, aí você que se venda para o cara te dar atenção. Ô Betão, me diga a tese dos três principais que você tem. Qual é a tese? A gente está chamando de principal do que eu tenho de volume alocado ou do resultado que ele me dá?
Então, eu queria saber, na realidade... Não tá assim, junto, não? Depende. Pergunta é. Porque quando eu tive com você na sua casa, e você, que até surgiu a ideia desse bate-papo aqui, eu vi que você, na realidade, falou assim, rapaz, esse aqui, a tese dele é loteamento não sei onde, não sei onde, não sei onde, a volatilidade está grande. Então, assim, eu queria que nessa direção de pensamento você explicasse a galera que está nos ouvindo e vendo aí. Tá bom. Dos 7 fundos que eu tenho, os que eu considero como principais são os que eu tenho a maior alocação de recurso e o resultado mensal que ele me dá. O que é resultado mensal? É yield. O que é yield? Isso. É o lucro mensal, é a mesada que vem, ou o ganho da cota. O que significa essa sigla? Yield. Cara, dá um Google aí. Relacionado a lucro, eu não sei traduzir de inglês para português. Já tá bom. Sabendo que é lucro, já tá legal. Viu? Yield não, já lucro. Explicou realmente. Ou é o lucro da cota ou o dividendo. Dividendo ou o yield não é ganho da cota patrimonial. Não é. Yield é o lucro da operação, que é a mesada que eu acabei de falar aqui. Tá. É o dividendo. Tá certo. Yield é dividendo. Tá certo. Legal. O ganho da cota... Vamos lá. Como que você ganha dinheiro com fundo? Como você percebe um ganho com fundo imobiliário? Sim. De 2 maneiras. Ou no valor do ganho da cota, ou no yield. Vou comparar com um imóvel residencial. Você compra um imóvel residencial por 100 mil e você quer ganhar R$ 1.500 de aluguel. Imagine que seu imóvel daqui a um mês está ganhando 110 mil. Isso é o ganho da cota. Sua cota de 100 pulou para 110. Significa que se você fosse vender o imóvel pelo 100 que você comprou, você venderia por 110 e você botou 10 de lucro. Isso é ganho de cota. Aí você percebe o seu patrimônio líquido aumentando. O aluguel é o yield. Então, se todo mês entrar R$ 1.500 de aluguel na sua conta, significa que seu yield é 1.500, que é um percentual sobre o valor que você alocou. E aí você tem um valor lá da cota que é pago em yield. Então, são esses 2 ganhos aí. Então, às vezes você ganha mais uma valorização de cota do que no yield. E o equilíbrio entre os dois é muito bom ter. Bom insight. Então, tem tipos de fundos que pagam um yield muito mais baixo, que é fundo de tijolo. O que é fundo de tijolo? É fundo que compra ativo imobiliário. Então, é fundo que compra laje corporativa e põe para alugar. É fundo que tem participação em shopping center e tem a receita de aluguéis do mall. Isso é fundo de tijolo. Então, esses fundos, historicamente, pagam um yield menor. O que é yield menor? Entre 0,5% a 0,7% ao mês. Isso é yield histórico, mensal. Porém, por conta da pandemia, vários fundos estavam com o valor da cota descontado, porque a receita dos aluguéis caiu, esses shoppings ficaram fechados, os prédios ficaram fechados. Então, imagine que o imóvel estava avaliado em R$1 milhão e começou a valer 500 mil. Então, tinha muito fundo que a turma montou posição porque estava descontado. É igual você comprar um imóvel na baixa. Sim. Então, dane-se que o aluguel que ele está me pagando é baixinho, porque eu vou ganhar na cota. Então, tinham vários fundos que existia uma oportunidade intrínseca de mercado de você ganhar na cota, a cota valorizou, você vai lá e vende. Atenção que nesse modelo você paga imposto de renda, retido na fonte. Então, você teve um ganho de 10% na posição que você montou, vai ser descontado no momento da venda o valor do imposto de renda. O yield, a beleza da coisa é porque ele é isento de imposto de renda, o ganho é líquido. Então, esses R$ 1.500 que entram a título de aluguel, você não tem que pagar imposto de renda igual se você tivesse uma renda de aluguel de um imóvel residencial que, em tese, você tem que declarar para o fisco e pagar. Uhum. Né? Sim. No fundo imobiliário, não. Então, a mesada vem livre até o dia de hoje, tá. Antes que esses mentecaptos aí mudem tudo. Dessa canetada tá isento de imposto de renda. Então, essas são as 2 formas de você ganhar. Na minha posição, por exemplo, eu não tenho quase nada de fundo de tijolo. Por que não? Porque na época que eu fui montando minha posição, com a Selic muito alta, estava fazendo sentido muito mais entrar em fundo que empresta dinheiro, porque o juros está alto, do que ficar entrando em fundo de tijolo e ficar tendo um yield muito baixinho e esperar a longo prazo para que exista uma recuperação do valor do tijolo. Então, a tese foi, cara, qual setor que está bombando? Agronegócio. Commodity bombando,
China comprando, Oriente Médio, beleza. Pô, Brasil é agro é pop mesmo. O agro que banca o Brasil. Sim, verdade. Pô, quais são os fundos, vamos dizer assim, mais lastreados, mais seguros de agro que tem no Brasil? Ah, tem esses fundos aqui que fazem. Pô, o fundo de agro pagando 1,2 ao mês, 1,3 ao mês, 1,5 ao mês, a depender do mês. Porque como o juro estava maior, o fundo estava emprestando dinheiro a CDI+, em vez de IPCA+. Aí outro dado importante. Tem que olhar o índice econômico de valor da operação financeira quando é fundo que empresta dinheiro. Então, a depender do momento da taxa Selic, é mais vantajoso estar na CDI+, do que no IPCA+. Eu tenho um mix dos dois, mas os que tiveram CDI+, apostando no momento de curva de juros, estava fazendo mais sentido ter no CDI. E não me arrependo nem um pouco. Por exemplo, a inflação agora está caindo. Então, quem está com IPCA+, vai ter um resultado menor de quem está com CDI+. Porque o juros está caindo. Eu não entro hoje em operações de fundo que o índice seja IPCA+. Eu prefiro CDI+. Por conta de uma tendência de mercado de curva de juros. Então, minha estratégia foi montada em fundo que empresta dinheiro, os FIIs de agro, e alguns FIIs imobiliários que também emprestam dinheiro. Aí não é fundo de tijolo, é o fundo que empresta dinheiro para um loteamento imobiliário, residencial ou comercial, para um fundo que financia uma construção de um galpão logístico, para um fundo que financia uma aquisição de um terreno ou de um imóvel. Isso aí são os FIIs que eu diversifiquei minha carteira. Mas você tem condições de saber aonde que ele vai alocar o recurso dele? Sim, quando? Tá. Sim. Numa lâmina de investimento, ele explica a tese. Sim. Olha, a tese desse fundo aqui é o seguinte: eu quero comprar 2 galpões logísticos nessa região aqui. Inclusive, eu já tenho um MOU assinado para comprar esse por esse preço. Ele já vem com o ativo na mão. Porque ninguém sai catando dinheiro na doida para depois ir buscar no mercado, porque fica mais cara a aquisição. Então, essas gestoras, elas já fazem uma diligência de mercado, já estudam o mercado, já amarram um MOU lá, ou já tem uma relação comercial, porque ele já tem outros portfólios no ativo, e na verdade é plug and play. Peguei o dinheiro, bota aqui para dentro e pau. Aí, dentro dessas operações de FIIs que emprestam dinheiro, tem que tomar um pouco de cuidado, cara. Que tipo de perfil de empreendimento está ali na carteira, que tem mais risco e risco moderado, ou risco mais baixo não existe para empréstimo, né? Mas assim, então, por exemplo, teve fundo que estava pagando aí 1,7 ao mês de yield. Vai dizer, caralho, que você não entrou nesse? Vou dizer, velho, porque era fundo de uma gestora carioca ainda pouco conhecida no mercado, que estava comprando um monte de loteamento no centro-oeste, cidade menor, em que o risco de inadimplência da venda da casa é maior, em que a maneira como ele comprou o terreno, eu não estou vendo as garantias que de fato pode existir, pode ter um default e a gestora tem que assumir, como já aconteceu. Já. E aí, meu irmão, a renda, o 1,7 pode virar 0,5, ou então ele deixa de pagar dinheiro para o cotista. Então isso é um fundo de high yield. Ele está muito agressivo ali, mas depois a conta pode chegar, não estou afirmando que vai, mas ele tem que tomar cuidado. Daí o meu perfil, apetite, risco, falei, cara, eu prefiro FIIs que já estão fazendo negócio aqui no setor de agro, que já tem uma carteira consolidada de 5, 7, 8 anos fazendo isso, que já tem um histórico de inadimplência, que já tem histórico dos clientes que ele faz a operação de empréstimo, tem lastro, o que acontece se o cara não pagar, ele tem a safra de incomodado para poder tomar e vender no mercado, ele já fez isso antes. Era isso que eu ia te perguntar. Default, deu ruim. O que é que acontece, Betão? Bom, vou citar casos que são públicos aí, por exemplo. O BTG, eu não me lembro o nome do fundo. Ele tinha um fundo na carteira, que era o BTG mais uma gestora, que ele comprou áreas rurais, acho que foi no Mato Grosso. E, velho, tinha um problema na documentação, um caso de fraude. E a pessoa estava vendendo uma propriedade que necessariamente não era dela e tinha um carrego de dívida. Cara, o que aconteceu foi, já tinham pago pro terrenista, entrou-se com uma ação de bloqueio de imóveis. O fundo simplesmente parou de pagar dividendo para todos os cotistas, todo mundo tomou fumo nesse fundo e o fundo teve que se virar para tentar fazer um acordo, resolver o imbróglio e, ao mesmo tempo,
arrumar mais dinheiro para diversificar a carteira, comprar outro ativo imobiliário para substituir o prejuízo desse e voltar a remunerar cotista. As cotas, por exemplo, assim, as cotas caem de preço, o cara devolve meu dinheiro, se eu quiser sacar ele devolve, não devolve. Aí tem um tema importante chamado liquidez. Sim. Cada fundo imobiliário ele tem uma liquidez diferente. O que é isso? Tá. Imagine que você resolveu entrar no fundo agro do Robertão hoje, botou R$100 mil no meu fundo lá, entrou na Bolsa de Valor lá, viu lá, fundo Robertão, FROBE, botou 100 pau lá, beleza, entrou. Conseguiu comprar lá no valor da cota que estava de mercado, você achou que o preço estava bom, você entrou. Vamos supor que você tem uma emergência e você quer vender. Tem fundo que a liquidez é baixa, ou seja, tem pouca gente vendendo e pouca gente comprando. Ou tem muita gente querendo vender e pouca gente para comprar. Então, não significa que amanhã você vai botar os R$100 mil no mesmo dia e vai conseguir vender, porque não vai ter gente suficiente para poder comprar os R$100 mil. Então, quando você olha a lâmina, você tem lá o valor de operações que cada fundo tem por dia de entrada e saída. E isso é o termômetro para você saber o tamanho da liquidez que tem um fundo. Então, tem fundo que transaciona R$1 milhão por mês. Tem fundo que transaciona R$500 mil, R$10 milhões, R$15 milhões. Importante esse ponto. Quanto maior a movimentação, maior a liquidez. Ou seja, melhor a sua chance de que você teve emergência, quer vender, você consegue vender. E outra coisa também, mesmo que o fundo tenha uma liquidez bacana, não significa que, beleza, quando o preço estiver alto eu vou conseguir vender, não. Imagine que outros iguais a você, vai estar todo mundo vendendo e não tem comprador suficiente. Aí a importância do assessor, que você consegue fazer a chamada ordem escondida. Você põe um valor que você quer vender total, mas o mercado só vê um pedaço daquilo para você não ficar ali exposto dizendo que está... Igual você está rodando a bolsinha, me compre por R$1.000. Aí o outro me compra por R$1.000. Aí o comprador vai dizer, tem muita gente querendo R$1.000, eu vou dizer, eu pago 700. Você tem que disfarçar que você está vendendo por 1.000. Na verdade eu não estou vendendo um copo, eu estou vendendo só esse porta-copo aqui, o copo eu vou vender depois. Essa é a dinâmica de fazer uma ordem escondida para você conseguir se desfazer dessa posição. Então tem fundo que paga a mesada muito boa, mas a liquidez é baixa. Ou seja, se você quiser desfazer dos R$100 mil, você vai ter que desfazer R$10 mil um dia, R$5 mil o outro. Mas lembra que é renda variável, né? O valor da cota pode mudar todo mês. Sim. E não necessariamente quando você zerar a sua posição, você teve o ganho que você imaginou. Porque a liquidez é baixa. Então, fazer trade, que é toda hora montando posição, saindo posição de fundo, para a pessoa física não é trivial, a não ser que você esteja com um assessor bom, que saiba fazer isso e que tenha a dinâmica da mesa trabalhando para você, para conseguir vender suas posições na frente de outros, porque ele sabe como fazer. Então, todo mês você avalia para poder saber se você realoca o capital? Todo mês, qual é a dinâmica de trabalho? A gente tem um call em que ele manda os resultados da minha carteira e ele me explica a dinâmica da carteira e na curva de juros, aí um pouco mais de economia, para onde o mercado está indo e o que ele acha que vai fazer sentido a gente fazer para os próximos meses. Mas não é uma reunião fechada que a decisão é tomada naquele dia. Porque ontem mesmo, por exemplo, surgiu uma oportunidade e falou, Robertão, lembra que a gente falou tal assunto? Cara, vai entrar essa oportunidade aqui, vamos montar a posição agora. Então existe essa dinâmica, porque foi uma oportunidade de mercado que aconteceu naquele momento. E aí o cara me chamou, ele me ligou e falou, cara, vou montar a posição para você nisso aqui por causa disso. Eu olhei, entendi e falei, beleza. E aí a gente seguiu assim. Mas a reunião mensal é para gerar a dinâmica do aprendizado. Entendi. É muito mais para mim do que para o assessor. Pô, você está falando com um cara, você é lembrado, ele lembra de você. 2, você está entendendo por que sua carteira rendeu aquilo. Uma coisa é você receber um Excel frio e ver lá, sua carteira rendeu mensal 1.4. Não, rendeu 1.4 por quê? Por que o resultado desse fundo foi isso? Porque o resultado daqui, então, mensalmente ele me explica fundo a fundo o que aconteceu. Muito bom. Aí você está entendendo, cara, é igual a empresa. A empresa te paga salário e você não vai saber como anda a sua empresa. A partir do momento que você é cotista, você é sócio. É igual você ser sócio de um empreendimento imobiliário que você lançou lá no Porto Privilégio, Porto Balena. Eu sou cotista, eu quero saber como está o andamento da obra, eu quero saber se você vai atrasar, quero saber se o custo da obra tem linha, quero saber como é que está o valor do metro quadrado na região. Né? Eu sou seu cotista, sou seu sócio. Sim, então é a mesma diligência que eu faço via assessor, lembrando que algumas informações do que ele me passa estão lá contidas na lâmina, que eu também leio. Rapaz, aula sensacional, viu? Tô aqui aprendendo, meu irmão. Né?
Rapaz, e eu assim, eu vou tentar trazer uns pontos interessantes que o Robertão falou, né, que vai ser uma oportunidade grande. Para mim é uma grande aula porque realmente não é um tema que eu me aprofundo no dia a dia, mas o Robertão falou alguns temas interessantes. Primeiro, meu irmão, desperte para o estudo, né, busca os especialistas, na internet aí tem vários, né, e conteúdo gratuito de qualidade. Pô, se você tiver amigos dentro dessa área, pague o almoço, de preferência num restaurante legal, meu irmão, você ter boas informações. Isso. Né, uma estrada legal. Então, o Bertão falou que ele se inteirou e aí dentro da própria lâmina do fundo, conhecer a tese, estudar, e falou de um ponto interessante que aí funciona, eu acho, para qualquer tipo de investimento no nosso mercado, não é diferente também no mercado real, que é ter um bom assessor, procurar um profissional que te leve, te conduza, né, te explique, traduza o que você não saiba. Falou de um ponto interessante que é o elo de confiança, que é outra coisa também que, né, qualquer negócio eu vejo a importância disso. Você vai tentar descobrir tudo e não vai saber. Então, se não tiver uma confiança naquela pessoa, entender que ela está te levando para o caminho certo, erros vão acontecer, é normal, acontece com a gente, acontece com o outro, né, mas a confiança precisa estar mantida que o melhor está sendo feito por você. Né? Então, dentro disso aí, eu acho que foram uns pontos, Betão, que deu aí pra galera, que é um pontapé excelente. Explicou tipos de fundo também, certamente aprofundar isso você vai conseguir na internet. E, Betão, eu fiquei me perguntando o seguinte, esse despertar seu, né, de começar, que a gente estava batendo um papo, falar da galera aí que você está entrando no processo de construção de casas, investindo, saindo um pouco, não sei se é sair, tá? E aí você vai me dizer se é sair um pouco da posição aqui para diversificar cá, ou simplesmente sem sair daqui e abrir um novo braço, né? Por que essa jogada e não aumentar a posição de fundo? Como é que foi esse pensamento, essa tomada de decisão, Beto? Margem. Legal. O que é margem? Aí de novo, né? Você conversa com o mercado e você ouve as histórias contadas de quem está fazendo o que na construção civil, quais são as margens em teses implícitas. Aí tem um pouco também da caixinha de você se ver como empresário ou não. Então eu me considero um empreendedor a vida inteira. Bacana. Eu posso não atuar como um CEO da minha própria empresa, porque eu não tenho mais saco para fazer isso. Mas está na veia. Mas está na veia. Nossa. Então, e eu gosto de economia real. Segundo ponto é que, acompanhando tendência de mercado, com os juros baixando, a construção civil historicamente sempre se beneficia. Certamente. Não precisa ser nenhum gênio para saber isso. Independente da classe do ativo do imóvel, né? de classe A, B e C, e a Minha Casa Minha Vida, que essa turma vai lavar a jega de novo. Mais crédito, mais compra, né? Mais crédito, mais compra. O pessoal fez esse mutirão de acordo aí para limpar o CPF de todo mundo, não à toa, para nem eu gastar de novo. Claro. Né? Inadimplência. Uma máquina. Inadimplência, olha nós aqui outra vez, o nego joga para frente. Brasil é isso. E aí, olhando isso, escutando muito podcast, ouvindo muita coisa, falo, caralho, velho, por que eu não tô nessa porra de construção civil? Por que eu não tô fazendo algumas coisas aqui que eu conheço gente próxima de mim que tá fazendo? Então isso me gerou uma luz. Aí eu, de novo, igual a agenda do fundo imobiliário. Mesma coisa. Mesma, cara, conta aí, você tá comprando Segredo terreno do aonde, sucesso, meu irmão. casa onde, Tomar um cafezinho, faz almoçar. como que você Legal. faz, qual é a margem, quem são os investidores, qual é o perfil, pá. Até que minha sogra me telefonou, que é funcionária pública, dizendo que ia diversificar o investimento dela, fazendo caso. Eu falei, pronto. Agora foi. Foi bater na sua porta, agora foi Aí o eu último. falei, fulana, peraí, me explica aí, eu também quero. E aí eu tive a oportunidade de, entre aspas, aprender, entender o que é. Beleza. Quando eu fui ver as margens, aí você compara uma margem de uma aquisição bem feita, um produto bem feito no preço correto, que essas premissas, né, não são fáceis de acertar, e um setor que é menos profissionalizado, que eu não quero brigar com construtora, quero brigar com pessoa física que também faz a mesma coisa. Então a estrutura de competitividade é diferente, e eu gosto disso, de crescer nas beiradas sem um monte de gente se engalfiando com estrutura grande para poder me amassar. Eu gosto de ir ali no cantinho, eu gosto disso. E aí, quando eu fui ver as margens, comparado ao retorno, eu falei, pô, a construção civil, nessa modelagem para esse ticket, porra, interessante pra caralho. Puta que pariu, por que eu já não faço isso desde 2016?
Aquela mesma pulga lá atrás de mim, caralho, eu só boa. fiquei nesse setor de mobilidade um tempão, podia estar fazendo isso. Mas tudo bem. Então, foi margem, a dinâmica, a minha adaptação de poder agregar no negócio. 3, mercado gigante. Brasil. Brasil é um país, certo? Então, Centro-Oeste, você abre lá, para fazer casa em tais cidades, aquilo outro que está acontecendo aqui. Né? Se você gastar tempo, você vai achar. Claro. A questão é sempre gaste tempo e vai lá dirigir. Então, isso foi o que me chamou a atenção. E um outro elemento é que eu adoro diversificar a renda. Eu sempre me pergunto nos meus próximos 20 anos, como que eu vou estar e vou estar fazendo o quê? Legal, boa Então, reflexão. assim, pô. É 20 anos, né? Pensando a 20 Eu anos. tô pensando, 20 anos pra frente, velho. Com os 45 eu tô pensando. Eu fiz o meu também para 20 anos também. Foi? Foi. Eu tenho anotado já, né? Eu tô mal enxergando meus 2 anos na Não, frente. mas tem que sonhar, cara. Tem que jogar pro universo aí, né? eu tô brincando, Seja você tá modesto, certo. não é, você não tá pensando nos Tô próximos brincando. 2 Ah, anos. não, a tô gente brincando. pode até revisar a cada Tô 3 brincando. meses. Tá certo, mas tá tem que certo. falar. Exato. Tá certo. Então, Tô brincando. eu me identifiquei na caixinha, pô, qual é o meu momento de vida, qual é a minha atividade profissional, quais são as fontes de renda que eu já tenho. Se eu quero ter uma fonte de renda adicional, qual é o risco que eu topo assumir. E tudo isso fez sentido na minha cabeça. Então, por isso que eu abri essa nova caixinha da minha própria tese. Vou botar meu dinheiro e vou ver se minha tese vai dar certo. E vou gastar o tempo que for e energia para que isso aconteça. E, cara, estou disposto a ter isso como uma fonte de renda anual durante muitos anos. Legal, velho. E pretendo ter uma cota disso por ano de casa para fazer. Aonde eu não quero ir? Cara, eu não quero ir para VGV de centenas de milhões. Não quero ter um monte de sócio do meu lado. Eu sei o que eu não quero. Muito Boa. bem. Já, meu Eu premissa marquei, excelente. velho, eu não quero isso, eu não quero esse tipo de risco, eu não quero o desenho grande, do negócio grande, eu não quero nada disso. Eu não estou dizendo que está errado quem quer. Eu não quero para o momento de vida que eu estou. Ponto. Então, risco-retorno. Sim. Calculo o downside e o rest upside. Sempre isso. Você sabe o que é isso? Isso chama-se maturidade. Maturidade é... Cicatriz. Cicatriz. Um monte. Quanto dinheiro eu já não perdi? Maturidade interessante. Eu estava falando sobre isso, né? E, inclusive, a virada, pelo que eu entendi, a virada de chave que também foi a sua para começar a investir no fundo imobiliário, veio também da maturidade, né? E, aliás, também vou dar um crédito à estratégia de colocar dinheiro em fundo imobiliário. Eu comecei a gostar mais do setor. Porque eu estou lendo lâmina, porque eu estou vendo os empreendimentos, loteamento, resultado, diversificação, quem está investindo. Então, fiquei em contato com isso. Aí você vai lendo, vai aprendendo, vai gostando, fala com a turma de construção o tempo todo, vê as incorporações e aí vai dando uma vontade. Porra, cara, isso está me chamando. Tem uma questão também um pouco do chamado, né? Eu acredito um pouco nisso. Então, foi esse mix de coisas aí. O mercado imobiliário, ele tem uma magia muito interessante que quem entra não quer sair. E verdade. Ele realmente tem um espaço muito lúdico, muito gostoso, né, de ver, e a gente sabe que toda fortuna é lastreada em imóvel. Você vê a escalada das pessoas que trabalham no mercado imobiliário. Vê a escalada. Você falou um negócio interessante. Rapaz, é um dos... Não posso dizer que é o único, mas é um dos pouquíssimos setores que você vê gente que literalmente não tinha nada. O cara começa a construir um negocinho ali. Daqui a 5 anos o cara está com um patrimônio que ele nunca teria na vida. Não estou dizendo que isso é uma regra. Sim. Mas o cara, assim, o setor da construção dá essa oportunidade. Porque, velho, o Brasil é Brasil. O cara lá pega um terreno, aí paga depois, aí o cara faz a casa de não sei o que lá, aí o cara troca a casa num Hilux, não sei o que, vai vendendo e vai fazendo. A construção tem essa magia. Você falou um negócio interessante. Um negócio interessante que você falou foi o seguinte ali. Você falou que o mercado é muito grande. Existe uma demanda reprimida muito forte. Então, assim, o que você faz, se você na realidade fizer... agora você está falando do projeto Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Né? Eu tenho um amigo meu que está lançando lá em Porto Seguro. Só em Porto Seguro ele tem 5 mil lotes. Está lançando 900 aqui agora. Né? Então, assim, ele fez, obviamente, um negócio bem bacana, que ele levou algumas faculdades, polo industrial, e ele vai lançar 900 lotes lá. E ele falou, Leandro, eu tô cheio de construtor pequeno lá, querendo construir no meu loteamento já. Então, se você faz uma casinha dessa, Minha Casa Minha Vida, rapidinho você consegue rodar seu dinheiro. É uma cara casa roda de 6 30% de dinheiro de Casa Minha Vida. Margem, pequeno, né? Um pequeno de margem. Bom cara demais, cara. pequeno. Porra, A cada 6 30%. meses. A cada 6. Né? A cada 6 Maravilhoso. meses. Quer te dar Maravilhoso, 30% de 6 meses? Nada, cara. Muito bom, velho. muito bom. O fundo imobiliário vai me dar 16, 17 no ano e olhe lá. Certo? Pô, 30% de 6 meses, faz a conta.
E um bom fundo, né, Beto? Vai lhe dar isso, né? Um bom fundo. É, Fundo de tijolo vai te dar 10 ao ano, 9. é, Beleza? Compara com os 30 da casa. é isso aí. Rapaz, antes eu me lembro, até hoje, uma coisa que quando eu tava estudando, velho, que eu me lembro que eu pegava, fui pra conversar com como é que faz a viabilidade, e aí, Lima, tudo bem, Lima? Lembro, Lima, sim, claro. um amigo de Chicão virou pra mim e falou o seguinte: Chico, tu tá entrando Eu conheço o agora. Lima. Tu conhece? Conheço. Ele chegou pra mim e falou, velho, nunca mais você vai sair. Nunca mais sai. Eu lembro disso, velho, 10 anos atrás, ele falou, rapaz, tu tá entrando agora, É né? uma E na época a gente cachaça. tava fazendo vilagem, É uma tal, não sei o que, cachaça. ele falou, nunca mais você vai sair, É nunca uma mais você vai cachaça. querer sair. E o papo é Quase bom. saio, porque se eu, meu irmão, depois daquela Tomou uma pancada, né, tomasse Chico? outra, me picaram. Ai, Chico, mas... Eu tava com a mala pronta pra viajar Ah. pra fora, vou largar essa porra aí. Rapaz, é interessante, é uma cachaça e as amizades que você faz, né? O network que você faz, todo dia você conhece legal. pessoas novas. Ontem É um eu tava setor com o vestido gostoso, assim, cara. gostoso, É cara. um setor gostoso. Né? Você vai, você tem o Sinduscom, que é muito ativo, você tem a ADEME, que é ativa, você tem a própria SEDU. A construção civil emprega muita gente. Emprega né? muita... Ah, cara, eu ia te falar isso aqui. Foi bom você me lembrar que você falou construção civil e você falou da transformação, da escalada. Cara, a gente tem na empresa lá e eu fico muito feliz com isso. O mais pequeno, por exemplo, o mais pequeno, ele ganha o dinheiro dele, o core business dele, ele é mestre de obras, ele é mestre das nossas obras, inclusive, mas a onda dele é construção de casa no interior. Pô. Então todo dinheirinho que ele pega ali, ele compra, ele já tá cheio de imóvel. Então o cara desse, quando decidir se aposentar, ele vai ter a aposentadoria do business dele, mas ele vai estar lastreado, cheio de imóvel. No mínimo, ele deve ter umas 10 casas já. No interior. No Aí interior. O cara viu a veia do interior, o mercado É. que tá lá, que ninguém quer pegar. O cara vai lá e faz. Isso. Não só interior não, periferia também, pô. É, né? Periferia, ele fala, rapaz, aluguel aqui dá um em tanto. Rapaz, eu tenho. Eu queria ter, não, veja só, há muitos É anos outro atrás. Brasil, É. velho. Há 10 É anos outro atrás eu mundo, conheci um investidor que ele foi comprar, na realidade ele comprou 4 Panambi de vez. O cara, na época, não foi 10 anos, não, porque tem mais de 10, porque foi na época que lançou o Panambi, ele comprou 4. Certo. Comprou 4 Panambi de vez, velho. Ele comprou ele, a mulher, filha, aí eu peguei, como é que faz pra poder comprovar a renda, bicho, pra tu comprar 4 Panambi de vez? Ele, eu não tenho condições. Meu imposto de renda, você pega o imposto de renda do cara, dele era quase zerado. Falei, esse cara sobrevive de quê? Ele falou, rapaz, a Boca do Rio, eu tenho mais de 100 casas populares na Boca do Rio ali, tudo minha. Eu falei, como é que é isso? Eu falei, o motorista sai cobrando lá, ele pega uma motozinha, sai cobrando. meu irmão, É, esquema as raiz, Brasil. portinhas de aluguel, ele falou, uma portinha dessa aqui de aluguel aqui, por exemplo, é 2.000 conto. Na época, acho que era 800, 900 reais a portinha. Mas a gente tá falando lá de trás. Cara, qualquer portinha ali na Boca do Rio, por exemplo, é um comércio grande. Pau da Lima, Se Castelo o cara não Branco. pagar, ele vai lá e manda compra. fechar o comércio. Na Não, hora. é isso. Esse é Brasil. É, Esse é o país que a gente vive. Então, assim, tem oportunidade para um cacete. para, é verdade. Tem demais. Ô Betão, pra não perder o fio Fala. no finalzinho, tem um assunto aqui dentro dessa parte de casa que me interessou bastante, que eu acho que vai despertar curiosidade. Chegou pra você uma planilha baseada em uma lógica que é muito comum até, né? Primeiro que você me falou, rapaz, achei, e aí sua escolha foi lá em São Paulo, porque você falou, rapaz, e eu gostei, simplesmente não é pelo mercado só, tem a liquidez, você falou, um ponto importantíssimo de avaliar, mas eu senti que não era só por isso, e sim por ter achado um profissional que cuidasse da gestão completa e tirasse isso do seu tempo. Mas geralmente quando vem uma planilha onde o cara bota as taxas dele lá, taxa de administração, taxa para gerir, e sendo que você vai fazendo a sua pessoa física e toda a equipe seria lá. Né? E aí você se, peraí, quer dizer que eu vou pagar seu ganho e ainda vou assumir o risco. Conta aí como é que tá essa mudança criativa que você tá fazendo, velho. Para mim é o seguinte, né? Tem a dinâmica de que você vai fazer negócio em que você pode raciocinar que você vai assumir todo o risco e o outro lado tá confortável com risco zero. Eu não gosto de entrar em negócio assim. Para mim o risco tem que ser dividido. Ponto. Boa. Independente do Pega setor aí, que eu estou a sacada entrando. É boa. Se o risco é todo meu, assim, meu lucro tem que ser abissal, taxa de retorno de Pablo Escobar para poder valer a pena. É isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Então, beleza. Falando em 100 por ano aí, pelo menos de retorno, que eu já Então é o seguinte, quando eu vi a planilha, eu fui calcular as caracu? margens de que... Tipo caracu mesmo. Eu fui testado, né? Eu adoro ser testado. Eu falei, tá bom. Imagina a cara de Roberto vendo essa Aí eu vi a planilha. planilha, Tá bom. eu fui ver lá a margem arbitrada de um e de outro e tal, sendo que o modelo convencional é quem está fazendo para você ganhar uma taxa de administração. Né? Eu acho esse modelo um pouco conflitado, porque se a obra custar mais, ele está ganhando mais. É verdade. Não tem alinhamento de interesse. Então, ou você vai ter tempo para ficar oferindo o trabalho do cara
E aí isso já me gerou logo uma bola preta que, eu não vou ter esse tempo. 2, minha proposta de valor não é ficar gerenciando obra, senão faço eu e não vou ter alguém para fazer para mim. Claro. Então, da minha cabeça eu preciso construir um racional de divisão de resultado na última linha, porque eu estou mitigando o risco e estou trazendo o cara para o mesmo interesse. Então, o conceito, primeiro é homologar conceito, taxa de administração, você ganhar um resultado baseado no custo e a tiola você toda para mim o passivo trabalhista, sem chance, não vai rolar. Aí eu vou fazer com outro cara de outro modelo, ponto. Então, eu desconstruí, mas numa dinâmica de parceria de médio e longo prazo. Qual que é a parceria? Né? Eu quero o cara para chamar de sócio, para que deste projeto outros deem certo e eventos de liquidez que sejam feitos com o meu dinheiro e uma parte do resultado que eu vou dar para ele, que não estou chamando de taxa de administração, a gente consiga juntos fazer novos. Então a construção vamos namorar para depois casar. Para namorar me mostre que você é bom, que você vai entregar no custo que está aqui na premissa. E o meu resultado mínimo que eu topo é esse. Baseado nisso aqui, você vai ter um resultado operacional seu e do qual eu estabeleci gatilhos. Isso é um modelo, gente, de meritocracia. Quanto mais eu ganho, você ganha. Se eu me ferrar, você se ferra junto. Eu acho Parabéns. Justo, cara. Eu acho bem justo mesmo. Você falou que é conflitante e é mesmo. Nas obras nossas ali agora, eu estava pensando sobre isso. Na realidade, vai ter, a gente, em vez de você pode transformar, por exemplo, a gente paga 12%, 10% de administração lá da obra, você transformar isso no tempo zero, você transforma também no resultado. Pô. Aí, bicho, aqui, no tempo zero, nessa fotografia, a gente está dentro da minha viabilidade, está dando isso aqui. Você validou o custo todo junto comigo, você validou todo o orçamento junto comigo, toda a planilha está validada, é isso aqui que você ia ganhar, vamos transformar no resultado. Você tem X% do resultado. É uma direção muito bacana, velho. Eu gosto, também, obviamente, sim, que é um modelo que enfrenta a resistência no setor. Claro. Mas bicho, a gente não está aqui para fazer mais do mesmo. A gente está aqui para fazer a disrupção, propor modelos alternativos inteligentes que o cara se sinta parte do negócio. E para mim, parte é ser sócio do resultado. Se o cara não topar isso, significa que ele talvez não seja seu parceiro de longo prazo para aquilo que você quer. Se o seu papel cara, eu estou aqui em pagar a taxa de administração porque eu já conheço o gerenciamento de obra e eu estou vendo esse cara para fazer um projeto especificamente, depois eu vou ao mercado cotar com outros, aí a conversa muda. Mas o meu raciocínio de longo prazo, de que quer fazer um volume de X casas por ano com este possível pretendente, eu preciso ter um alinhamento de interesse desde o marco zero. E eu aprendi isso a duras penas depois de muitas cicatrizes ao ter feito sociedades erradas na minha vida ou ter escolhido os parceiros errados. E um dos motivos é que não tinha alinhamento de interesse claro. Ou o alinhamento de interesse ele era deturpado ao longo do caminho, porque o acordo não previa certas condições. E aí a gente pega essa experiência, fala, não, já que eu estou entrando no setor novo, deixa eu pegar tudo que eu já errei aqui para trás e condicionar no fato novo para errar menos, né? No mínimo isso, né, Beto? No mínimo, o negócio tem um risco de não acontecer no preço que a gente vende da casa, no prazo de construção, no orçamento dar errado. Porra, eu vou ter outro risco que o lado de lá me joga o passivo e se remunera sobre o custo do negócio. Assim, para mim não... Rapaz, mas foi uma solução criativa. Um aprendizado. Boa. E eu vou levar isso aí. Foge o escopo convencional. Porque realmente, porra, todo profissional, a maioria, né? Pelo menos eu também não conheço nenhum que vinha de lá com esse pensamento. Ô, bicho, aí... Noguinho não quer se expor, entendeu? E quer que o risco seja todo seu. É uma cartilha muito mal rezada, Buscão, na moral. Não, só aqui você ouve ideia. Cartilha muito mal rezada. Não tá aqui alguém querendo te vender fundo. Tá Roberto, que é um empresário, um cara vivido, né? Hoje, com a bagagem que ele adquiriu, tá como conselheiro de algumas empresas, com outra visão. Então aqui um cara que foi buscar o conhecimento, se feriu, aprendeu, perdeu dinheiro para estar aqui te fazer um resumo como esse, né? Então, e também na forma criativa, não está aqui ninguém te vendendo obra, nem te vendendo solução de casa. Um investidor que está experimentando agora um caminho e pela vivência que ele tem, traz uma solução que fica aí como dica para você na hora de negociar sua primeira casa, ou você que já faz. Tem muita gente que vai ouvir que já faz e vai se perguntar, rapaz, vai rolar um negócio não, o camarada... isso aí. Vai, velho, o camarada vai vir de lá pra cá. Ou na empreitada, porque também tem gente que gosta da empreitada também, né? A empreitada também você tem que se ligar, porque a empreitada você pode tomar fumo e eu tenho certeza que o cara que vai fazer empreita com você, ele não vai fazer pra perder. Beleza, né? Nunca, lógico. Nunca. E se na realidade ele fizer uma empreita, como já aconteceu com a gente, no meio do caminho, faltou fôlego, ele vai embora. Ele vai embora, você que se ferra. Exatamente, é isso aí. Então tem que fazer realmente acontecer.
acontecer. Isso aqui é altamente rentável, é um conteúdo especializado no mercado imobiliário para você. É isso aí, meu irmão. É só pedrada. Hoje tomei uma aula, viu, Betão? Obrigado por estar aqui com a gente. Adoro vir aqui. Me Massa, chama mais vezes. demais. Vai vir mais vezes aqui. Robertão é pra Muito toda bem. casa. Cria assunto velho. novo. Vamos criar assunto novo. Gente, na Rapaz, hora. tinha um bocado na realidade, né? Acho que a gente Porra. condensou bem, fez um Foi. resumo bom, trouxe um material de conteúdo para todo mundo que tá vendo e assistindo aqui. Esse de casa Vamos mesmo a fazer gente vai mesmo. explorar, Betão, agora É. com essa jornada dele. Bora fazer um reality dessa jornada, Betão? É uma boa. Bora, Uma boa, tá né? aí, tá lançado. Eu Vamos topo. fazer, velho. Vai ser uma oportunidade bacana. Você Até trazer o mostrar, né? aprendizado, avançar o que Vamos. você tem feito. Como vou lá contigo gravar esse negócio da como evolução da controla tua a obra à casa. distância, sistema, precificação. Abrir planilha, né? Como Abrir é que usa? planilha. A sacada de começar a botar a placa de venda antes do início e já vender um pouco e mitigar o risco. Top. Perfil do comprador, como é que você enfeita a casa diante da concorrência para vender mais do que o outro. A jogada do loteamento da área do terreno que é melhor no condomínio versus preço. Ih, tem um monte de Rapaz, coisa aí. tem Comprar muita 2 coisa, lotes, fazer vamos- 3 casas. Exato. Aí vai, um leigo, um lote, só uma casa. É, meu Tem irmão. muita sacada. Tá aí, tá lançado, o Beto já aceitou, a gente vai acompanhar esse desafio reality. dele. O reality. Boa. Reality do É Robertão. como é o Shark Tank? É o Shark. É o Real Estate. Shark Real Estate Shark. É. Altamente rentável, Robertão, no reality da Vamos casa nessa. dele, meu irmão. Vamos Valeu, lá até vamos pra São nessa. Paulo gravar, vocês vão pegar tudo. Valeu. Betão, como de costume nosso, no final a gente pede para um convidado deixar uma mensagem, cara. Você deu várias, pode ser um compilado desse, mas algo que deixe um incentivo, né, para que mude uma chavezinha em quem tá escutando, né, velho? Só para oportunidade de virar Saia chave. da zona do conforto, não seja preguiçoso, diligencie a zorra do assunto que te interessa. Não Top. caia em conto de bar de que o cara ganhou 3 vezes, 5 vezes. Provavelmente não é verdade. Vai estudar que você vai descobrir qual é a margem real do negócio que você está entrando. Muito bem, aprenda que os outros mentem. Exatamente. Nós vamos deixar até o Instagram de Robertão ali. O LinkedIn, né? LinkedIn mais fácil, né, mano? É. Bota lá, Roberto Valverde, que você irá me achar. Pronto, fechado. O nome desse forte, desse jeito. É isso um aí. Lorde. Valeu. Meus amigos, né, espero que vocês tenham curtido, né, esse conteúdo. Segue, porque a gente tá vendo lá 2.000, 3.000 pessoas olhando. Ninguém é capaz de dar uma seguidinha aí pra gente. E manda esse conteúdo para quantas pessoas você achar que vai fazer sentido. Eu tenho certeza que é conteúdo que muda a vida, né? Muda a jornada, muda patrimônio. E às vezes uma palavra dessa que você escuta, você está perto de fazer um negócio e pode te dar uma rentabilidade maior por apenas ter escutado um podcast. Então, eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui com a gente, ouvir o tempo de vocês e fiquem todos com Com Deus e Isso até a aí. próxima. Até a próxima. nessa. Uhul.